Ai, César, boa tarde. Boa tarde. Ai, que bom, que bom. Obrigada primeiro por ter aceitado esse convite. Nossa, É, eu é que agradeço muito. vou apresentar rapidinho o que que vai ser o nosso encontro para que as pessoas que não estão sabendo se situem. Então, gente, eu propus esse retorno das lives. Oi, Mari! Ó, a Mari aí. Eu propus esse retorno das lives para que a gente possa falar um pouco sobre o Rio, que é um método que eu venho desenvolvendo, um método de ensino. Oi, Lari! E para mim fez muito sentido pensar em falar sobre isso, na verdade, como um diálogo, como uma conversa mesmo, com pessoas que estão comigo já nesse Rio há algum tempo. Então, são pessoas que já passaram pelos cursos, pelas aulas que eu venho propondo, pelos encontros que eu venho facilitando. E a ideia é que a gente escute um pouco a experiência dessas pessoas. Então, muito mais do que eu falar o que é o Rio, o que é o meu trabalho, a gente ouvir um pouco a experiência dessas pessoas, como que isso afetou, como que isso movimentou elas. E aí a gente vai estabelecendo aqui uma conversa, dialogando. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Ontem a gente abriu essa série de lives com a Raquel e foi muito bom, só não consegui salvar. Tem um trechinho que o César salvou e aí eu vou postar mais tarde. E hoje convidei o César, que é uma pessoa muito especial para mim. O César, ele tá assim, ele entrou na minha vida quando eu abri o Margem. Foi meu aluno, minha matrícula número 2, né, César? Eu achei que E tinha sido o número um. foi só porque o número 1 foi meu padrinho. Ah, tá certo. Que foi meu colega, inclusive, né, de algumas aulas. Sim, exatamente, foi. E aí, né, a gente trabalhou um tempo juntos com o Pilates e depois ele saiu de Brasília e a gente acabou realmente, assim, a gente continuou amigos, continuou próximo, mas não fizemos mais aulas. E aí, com a pandemia, surgiu a oportunidade da gente voltar, né, da gente ter aulas online, e aí o César voltou para o Pilates e voltou e experimentou, né, os meus trabalhos com dança, que foi primeiro o corpo somático, né, César? Isso. E, e foi muito especial ter ele nessa turma, porque foi a primeira turma, e o César, ele é um dos meus alunos, assim, que em questões de perfil, eu jamais diria que ele viria para essa turma. E foi muito bonito de ver e de acompanhar e vir acompanhando ele até hoje, porque até hoje ele segue fazendo, né, as propostas que eu trago. Então, César, obrigada por estar aqui, por ter aceitado compartilhar um pouco da sua experiência. E agora eu jogo a bola para você se apresentar, falar um pouquinho o que você sentir de falar, e a gente vai conversando. Bom, eu acho que boa parte das pessoas que estão aqui, tirando alguns colegas que eu estou vendo, meu irmão, que eu vi que entrou aqui também, Laís, minha professora querida também, eu acho que bastante gente não me conhece. Eu brinco com a Laura, digo assim, eu sou um nerd. Eu trabalho com tecnologia há muitos e muitos anos. Hoje eu sou diretor de relacionamento com comunidades do Linux Professional Institute, que é uma organização sem fins lucrativos que busca melhorar esse ambiente, esse ecossistema de tecnologias livres e abertas para que todo mundo tenha acesso, através das pessoas que estão nesse ecossistema. E como a Laura falou assim, ela falou assim que não imaginava que eu fosse topar a proposta dela, e na verdade eu acho que se não fosse a Laura, eu nem pensaria em topar, mas é que o fato é que eu conheci a Laura lá em Brasília, no Pilates, e ela já falava dessa questão da somática, e a gente tinha muitas conversas assim que iam muito além da questão do Pilates e que implicavam em literatura e música
e descobertas assim que me motivaram até a melhorar assim as minhas formas de expressão. Eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de literatura, mas eu percebia assim que é até engraçado, porque eu enviei para a Laura um livro há um tempo atrás da Estética do Frio, do Victor Ramil, e eu vejo assim que eu me limitava na expressão na questão das 7 cidades, rigor, profundidade, clareza, leveza, melancolia, e faltam mais 2 cidades aí que eu não lembro agora. E eu vi que nessa história, assim, porque a palavra é um limite, né? O corpo é um limite. Eu não consigo fazer nascer mais um dedo aqui, se eu quiser. A gente está limitado pela pele, por uma estrutura que vem das instruções desde lá do DNA, e até a forma como a gente pensa e a forma como a gente transmite isso está limitada de novo por uma outra instrução, que é o idioma, que é a fala, que já é diferente da forma escrita. Então, dentro desses vários limites que a gente tem aí de expressão, a Laura acabou propondo, primeiro, lá no corpo somático, mas eu digo que é uma continuidade, porque essa proposta veio desde o começo da somática com a Laura, lá no Pilates, que é essa coisa assim da gente explorar esses limites e até a gente questionar mesmo esses limites. E nessa questão assim do questionar a forma de usar a palavra de uma maneira assim quase subversiva e não sozinha, mas junto com expressão corporal, com expressão musical, me trouxe assim muitas coisas assim que eu aprendi, estudei, da questão da poesia concreta, mas a poesia concreta assim de uma forma completamente desconstruída também. Eu diria assim, mais do que uma poesia abstrata, a Laura, e depois eu vi que esse termo aparece em outros lugares, usa a questão da escrita sinestésica, que é a escrita que eu acho que vai além da palavra, além do movimento da mão com a caneta, da digitação, outras conexões que a gente consegue fazer direto, não só do que a gente pensa, mas do que a gente sente, indo para o papel, indo para a expressão corporal. Acho que fiz uma tremenda introdução aí, Laura. Eu sou meio hiperbólico. Não, foi ótimo. E, e é isso, né? Quando a gente se propõe, né, César, a estar num trabalho desse, assim, que principalmente eu falo muito sobre a questão da poética, né? Então, que é a gente perceber a nossa poética no mundo. E aí, o César, você chegou, né, César, bem assim, num lugar, eu lembro, assim, uma das primeiras aulas, falando, olha, eu sou um nerdzão, eu sou, né, da área da tecnologia, então você se apresentando para aquele grupo, né, e aí a forma de falar, a forma de corporalmente você se posicionar e se expressar, né, a partir do gesto, a partir do corpo, quando a gente trazia propostas de movimento, de improvisação em dança, né, como que no início ali tinha um certo bloqueio desse limite e que muitas vezes a gente discutia sobre esse limite que é imposto, inclusive, socialmente, né? Porque a gente se diz nerd e aí, socialmente, espera-se uma postura nerd específica. Então, a gente Sim, passa a assumir esses Poplins. papéis. Isso, a gente passa a assumir esses papéis. E aí foi muito legal acompanhar essa desconstrução, né? Ao longo do processo e como que, por exemplo, no Quietude, que foi o nosso último encontro, né, de turma, a forma como você já se apresenta, né, que já é de um outro lugar, assim, é ainda é um nerd, né, não deixou de ser porque é o que você faz parte de quem você é, mas começa a ter outros movimentos, assim, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, César, sobre como foi essa transição para você de ir se redescobrindo, assim, nesse sentido, de ir se recolocando enquanto outras possibilidades também, né?
as próprias apresentações, né? Como é que foi a primeira apresentação e como que essas apresentações vieram se remoldando ao longo do processo? E também queria saber como que foi para você essa construção de movimento, sabe? Dentro do seu processo, de encontrar essa dança. Que também eu sei que foi um processo que foi potente, assim, para você. E aí, só Sim, dando um oi pro pessoal aqui que chegou, ó, o Christian, que me viu novinha dança de Araruama, olha isso, lá no Rio de Janeiro. Ave Maria, pois é, tamo aí, ó. Raquel chegou. Rick, boa tarde. Raquel. Gente, mas que riqueza vocês dois. Ah, beijo, Raquel. ei, Raquel. A Raquel é ótima. E ela falou assim que foi tão lindo testemunhar o César nesse processo. É interessante que foi um processo mesmo, e tu falou agora da questão da apresentação. E eu acho que foi interessante também que a proposta do corpo somático aconteceu, eu acho que naquele momento assim que a gente estava talvez mais angustiado com relação à pandemia, e aí a gente estava dentro dos vários limites aos que a gente, que nos impõe, que a gente se impõe, tinha mais esse outro aí, que a gente estava descobrindo essa coisa do que é tá sozinho em casa. Então, eu lembro, assim, que foi bem interessante, que eu estava numa fase, assim, onde parecia que eu ia ter tempo para tudo, e aí eu descobri que eu fui pegando muito mais coisa para fazer do que cabia naquele meu tempo, e eu estava precisando de alguma coisa, assim, para explorar, coisas diferentes para explorar, além do meu mundinho de sempre. E aí tu veio com a proposta do corpo somático, aí eu comecei a fazer, e realmente, assim, a primeira aula eu falei assim, ó, eu não lembro exatamente as palavras, mas eu falei assim, eu sou um nerd, esse negócio de dança, eu não sei muito bem como é que vai ser, eu tô nessa daqui porque eu conheço a Laura, e eu sei que vai ser legal, mas assim, não sei muito o que fazer, e eu lembro que a minha apresentação foi até mais formal do que essa que eu fiz agora aqui no começo. Eu acho que falei da questão de eu ser formado em técnica eletrônica tal e tudo, mas aí dessa primeira apresentação mais formal para a segunda que a gente fez, que primeiro foi um exercício assim que tinha aquelas perguntas, quem eu sou, como estou, e aí a gente, em cima disso, a gente escreveu o que a gente sentia. E eu lembro que a partir daquele do primeiro para o segundo momento, eu comecei a sentir muito mais que eu não era algo definido, que eu era um processo. E que esse processo de ser construção nunca acontece sozinho, mas acontece com as pessoas que estão ao redor da gente. E aí é interessante que eu recupero um pouco da época que eu estudei filosofia. Eu sou apaixonado pela filosofia Ubuntu, que diz que eu sou porque somos todos juntos, tentando resumir isso. E eu lembro que eu senti muito aquilo. A Raquel está aqui, eu lembro que a forma de expressão da Raquel foi uma coisa assim que entrou muito na minha forma de me expressar também. Mas não só a Raquel, a Bruna, depois eu tive oportunidade nos encontros mais recentes da minha filha Aline participar também, que foi um processo também muito bacana. E é uma coisa engraçada que eu tenho assim uma certa... As pessoas que me conhecem sabem que eu brinco, que eu falo que eu sou um pé de nabo da música do Palavra Cantada. Ser assim é uma delícia, desse jeito como eu sou, de outro jeito da preguiça, sou assim, pronto e acabou. E eu sou um pouco isso. Aliás, eu sou muito isso, sabe? Mas eu acho assim que isso tem a ver com a questão da gente fincar algumas raízes em alguns princípios. E esse fato de fincar as raízes nos dá também mais liberdade da gente crescer, da gente continuar se construindo. É meio aquela coisa assim, uma árvore não é porque ela está no solo com as raízes presas que ela não vai crescer, que ela não vai balançar ao vento. Então eu comecei a me perceber mais ou menos assim. Eu acho que é importante a gente ter alguns princípios básicos. Para mim, um princípio absolutamente básico
é o da liberdade minha e para todas as pessoas. E justamente dentro dessa questão da liberdade, essa coisa da gente saber explorar os nossos limites num processo criativo, e quando a gente consegue explorar esses limites nesse processo criativo, num ambiente onde a gente se sente absolutamente seguro, é muito bom. E isso acontecia no nosso grupo e acontece até hoje. É muito interessante, assim, que eu brinco que todas as colegas e colegas ali viraram, e tu também, né, Laura, claro, viraram amigos de infância imediatos. Foi amigo de infância instantâneo. Parece que pegou amigo, colocou na água ali, fez um suquinho, pronto, nasceu amigo instantâneo. Né, porque quando a gente se disponibiliza, a gente vai criando vínculos, né? E a gente se disponibiliza e, ao mesmo tempo, a gente vai criando esse espaço que você fala, né? Um espaço seguro, e a gente pode, dentro dessa disponibilidade, se expressar, né? E se expressar, que a gente até, eu trago muito essa ideia de que a gente não é, a gente está, né? Então a gente pode muito expressar esse estado de agora, né? E sem um julgamento para isso, mas olhando para isso, né? E entendendo o que eu faço com isso, né? Como eu movimento isso no mundo. Então, eu acho que quando a gente cria esses espaços, a gente realmente cria vínculos muito fortes, né? E aí que foi muito interessante de ver, inclusive, que era o meu medo no início, né? De, cara, eu vou abrir uma turma online de somática, o que eu estou fazendo? E aí da gente ver que, de fato, a gente criou uma energia ali, né? Uma sinergia e uma atmosfera que era durante o nosso encontro, mas que ficava também ao longo da semana, né? E inclusive de, às vezes, vocês estarem cada um no seu quadradinho lá dançando e fazendo a mesma coisa, né? O mesmo movimento e criando certas composições dentro do que vocês traziam, porque de verdade existia alguma coisa ali que era incomum para todo mundo, né? E isso foi muito bacana. Laura, deixa eu até comentar uma coisa. Entrou a Joyce aqui. A Joyce é uma pessoa, nossa, eu amo a Joyce. E a Joyce, ela está morando nos Estados Unidos agora, depois de um tempo que ela está na Irlanda, está casada, está com 2 filhos que são a coisa mais linda, está no Texas, passou por baixo de neve aí durante um período. E é bem interessante essa coisa que tu fala, assim, de a gente estar em conjunto e daqui a pouco, mesmo longe um do outro, a gente sem se ver, a gente estava todos fazendo a mesma coisa. E eu acho que isso é um fenômeno que acontece nessa coisa assim, de grupos, e eu já comentei isso algumas vezes, que a teoria da evolução das espécies do Charles Darwin, ele teve 2 principais seguidores, o Richard Dawkins e o Rupert Sheldrake. E a diferença fundamental entre os dois é que o Richard Dawkins acredita que a mente é uma secreção do cérebro, assim como a saliva é uma secreção da boca. E o Rupert Sheldrake acredita que a mente é extra, está além do nosso corpo, está extra do nosso corpo, e que a gente vai criando conexões. E vendo a Joyce aí aparecer é muito interessante, porque a gente... Opa, derrubei meu fone. Porque a gente tem várias coisas assim que, apesar da gente estar distante há bastante tempo, existe essa coisa assim que parece que meio que um sabe quando um está precisando do outro. E aí, do nada, sabe aquela coisa assim, um escreve alguma coisa, o outro está escrevendo a mesma coisa no WhatsApp, a gente já começa esse contato aí. E eu trabalho muito com equipes de desenvolvimento, e eu vejo isso muito acontecer assim, e agora, em época de pandemia, também nessa questão de equipes distantes, onde a gente está trabalhando e imaginando como é que vai ser o trabalho, e quando vê, as pessoas fazem planejamentos que são similares, mesmo distantes um do outro. Isso tem uma palavra japonesa para isso, que é o ba, que a gente utiliza muito esse métodos ágeis, que não é o ba gaúcho, é o ba japonês, que quando as equipes estão trabalhando em sintonia, que as soluções emergem do grupo como se fosse uma mente única. A Manu está aí também, direto lá de Santana do Sobrado,
e que é um distrito de Casanova. Manu, querida Manu, grande beijo. A Joyce falou que Ó, entrou no Instagram por acaso. Que bom que entrou por acaso e está aqui. oi. O Regis está te mandando aí, grande César. A Raquel Ô, falou, Regis! Raquel falou que era incrível como esse campo se criava juntos, mesmo em ambientes distintos. É, pois é, Manuela aí tá mandando beijos. Viva! E Daqui a César, pouco eu e a Manuela estaremos juntos. e César, fala um pouquinho sobre essa descoberta da dança, assim, né? Que dança é essa? Como que foi isso para você, né? Nesse processo? Como que você se sente hoje quando você... Acho que está voltando. Ah, tá. Pronto. Recebi uma ligação aqui, aí travou, desculpa. Ah, tá. Não, mas eu ouvi o que tu falou. Então, isso é uma coisa interessante, assim, porque eu essa coisa aí da quietude, corpo somático e tudo mais, eu acabei lembrando, eu fiquei de te mandar, não te mandei ainda, mas quando a minha filha mais nova não tinha nem nascido ainda, era só a Natália e a Ana Luísa, e tem a gente dançando pela casa, completamente enlouquecidos, música dos Mulheres Negras. E eu olhando aquilo agora, aí eu vejo assim que essa coisa assim, eu acho que eu sempre considerei a dança assim como algo tão, como é que eu vou dizer assim, eu não dava importância, era uma coisa assim muito acessória, apesar de eu gostar de dançar e realmente não ter problema em não saber dançar e dançar de qualquer jeito, mas era uma coisa assim que não, sabe quando não fazia a dança de forma alguma, fazia parte do meu repertório de expressão. Era uma coisa assim que era uma pura diversão. E, e é interessante que tem um filme da Casa de Cinema de Porto Alegre que se chama Antes que o Mundo Acabe, e aí nesse filme tem uma música do The Dharma Lovers que conta a história do Senhor da Dança, que era um lorde budista. E aí aquela música fala assim da importância da expressão através da dança. Mas quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu também não liguei muito para isso. Calhou de eu assistir de novo, até foi em Brasília, junto com um amigo meu, o Danilo, e aí, sabe quando as coisas começam a fechar, eu começo a perceber assim que essa história da dança como uma expressão que eu não vou dizer que é adicional, mas como parte de um repertório integral, parte de um repertório integral de forma de expressão, que aí eu comecei a sentir o quanto que isso afetou a minha escrita, a minha fala, e mesmo assim, quando a gente fez aquela aula sobre a pequena dança, eu comecei a perceber o quanto que a minha dança interna, que eu não percebia, que não fazia parte do meu repertório, começou a fazer parte da minha expressão. E é interessante porque eu percebo isso quando eu vejo coisas que eu tinha. Eu tenho essa sorte, assim, por estar envolvido com essa questão de tecnologia há muito tempo, eu tenho muito registro. Então, tem muito registro de palestra e essas coisas. E hoje à tarde calhou de eu gravar uma palestra para um evento que vai acontecer nas Filipinas. E aí eu ouvindo e subindo isso para o YouTube, eu comecei a perceber assim, olha só que engraçado, eu já percebo a dança evoluindo dentro de mim, mesmo numa palestra que é mais técnica. E eu vejo assim o quanto que a minha forma de expressão, eu até estou curioso para ver como é que vai ser isso perante os outros também, mas o quanto que essa forma nova de expressão vai funcionar na minha comunicação. Porque a gente está num laboratório muito interessante, né? Porque a gente não. Poxa, eu não sei como é que vai ser de novo quando eu tiver contato com um grande número de pessoas.
Eu não sei o que que. Eu não sei. A gente não percebe, às vezes, a mudança na gente, né? Então eu fico imaginando assim, quanta coisa pequena que eu chego e olho assim e falo assim, puxa, que engraçado, eu estou me expressando melhor. Mas eu estou curioso para ver como é que vai ser isso daqui a pouco, quando a gente puder estar de novo num evento junto com muitas pessoas, quando eu puder tá aí contigo, com todos os colegas em Brasília, e a gente se encontrando, e aí vai ser uma coisa mais engraçada ainda, porque a gente não se conheceu antes no real. Tirando tu, todas as outras pessoas da nossa turma, eu conheci elas no virtual. Mas ao mesmo tempo assim, são pessoas tão queridas para mim, a gente tão gostosa, que eu não sei, eu acho que eu vou, quando encontrar todo mundo, a gente vai querer se abraçar, se apertar, se beijar, retomar essa coisa assim da dança que a gente não faz sozinho, mas que a gente faz com os outros também. Acho que vai ser muito bonito. Sim, nossa, eu já tô contando os dias para nossa rave corpo somático. Que a gente fala, pessoal, que a gente vai fazer quando voltar, puder voltar tudo assim, né, para o presencial, pós-pandemia, a gente vai fazer um encontro aí de um final de semana da galera do corpo somático para todo mundo se conhecer, dançar junto, porque foram 5 meses, né, César? A gente ficou 5 meses Sim, juntos, e aí um grupo um pouco maior por 3 meses e algumas pessoas saíram para o segundo módulo, mas quem ficou, a gente continuou por 5 meses. Então foi muito tempo, é. né? E foi muito bacana mesmo. A Raquel, vou pular em cima. A Joyce perguntou se você vai dançar, César, hoje. Hoje vai ser meio complicado com fone de ouvido aqui tudo, tal, mas de repente uma hora a gente Ai. tem. Eu deixei sem estar listado, mas lembra que a gente fez no Corpo Somático, cada um fez o seu vídeo fazendo a sua dança, tal. Joyce, eu prometo que Sim. eu vou colocar isso como público e vou colocar o link para ti. Tá? E se mais gente quiser ver Sim. também, não tem problema, porque isso é outra coisa, assim, eu descobri que eu tinha vergonhas que eu não imaginava. Sabe, no começo eu acho que tu lembra, assim, que tinha muita coisa que eu chegava e comentava mais contigo. O vídeo, apesar de ter mandado para o grupo, eu deixei como não listado no YouTube. E é tão interessante, assim, porque a minha mãe fala, e eu não sou tímido mesmo, a minha mãe fala que eu nasci sem um pingo de vergonha na cara. Mas eu percebo assim que depois desse nosso encontro aí, eu percebi que eu tinha assim algumas vergonhas. Talvez tenha outras ainda que a gente vai descobrindo, mas eu tô ficando cada vez mais sem vergonha. Isso é ótimo. Sim. E, César, quando você fala, né, que agora você vendo a palestra que você gravou, que você subiu hoje, né, que você percebe que é uma expressão diferente, que é um corporal diferente e que é essa dança se movimentando, né, no seu cotidiano, assim. E aí o Rio é muito sobre isso, né? Quando eu trago essa ideia, né, não sei se eu chamo de método ou sistema, eu ainda estou entendendo isso também, mas o rio, quando eu trago essa noção de rio e esse rio nos meus trabalhos, é sobre isso que eu estou falando, como a gente encontra essa poética no nosso dia a dia através da dança, através dessa escrita sinestésica. Tudo isso como uma ferramenta também para a gente se expressar, né? Então, o que eu tento trazer muito nos meus trabalhos são, eu acho que duas instâncias assim do trabalho. Uma é essa instância mais da artística, da gente se expressar através da dança, se expressar através da escrita sinestésica e se expressar no mundo, né? Assim, se movimentar para o mundo. E a outra instância é a gente pegar essa escrita sinestésica, pegar essa dança que eu trabalho em cima da dança, da improvisação em dança, né? Então, pegar isso e usar disso como uma ferramenta. Então, a gente cria ferramentas e uma certa estrutura para a gente trabalhar que a gente consegue acessar a qualquer momento. E a gente consegue trazer esses estados, que eu chamo de estados dançados, né, para o nosso cotidiano.
E aí a dança, ela sai, né, dessa obrigatoriedade da gente precisar estar num lugar específico, da gente ter que ter uma roupa específica, da gente precisar fazer passos e movimentos específicos, né? É uma outra forma de pensar a técnica, é uma outra forma de pensar a expressão em dança. Tudo isso que eu falei também é dança, também é importante e tem o seu lugar. Mas o lugar de dança que eu trago enquanto provocação para o Rio é um lugar específico, que é esse lugar de uma dança que nasce a partir de quem você é e principalmente a partir de quem você percebe, né? Que você está, né? A gente fala um pouco, a gente brinca um pouco com essas palavras. E como que isso ajuda a gente a se colocar no mundo, a se colocar nas nossas relações, né? A estar em relação, porque isso é outra coisa que a gente percebe, né? Que tudo, a gente está em relação com tudo, o tempo inteiro. Seja com o nosso celular, seja com a gente mesmo, seja com as pessoas da nossa família, seja com os nossos colegas de trabalho, seja com o vento, né, que toca em você. Tudo isso atravessa a gente, né? Tudo isso vai tocar a gente. E, de alguma forma, esses atravessamentos podem ser convites para que a gente olhe diferente para essas coisas, né? Então, muita gente me pergunta, César, assim, mas como é que eu vou viver desse jeito? Porque a vida não é assim, né? Falam que às vezes me provocam, falando que eu sou muito, assim, lírica e que a vida não é assim. Que a vida tem uma coisa de dionisíaca, de uma coisa, assim, que é pesada, que é feio. E eu falo, tudo bem, e tem. E a minha proposta não é que a gente viva nesse lugar o tempo inteiro, até nem eu vivo, eu que trabalho e sou a principal provocadora desse lugar, não estou nesse lugar o tempo inteiro. Mas é da gente encontrar esses pequenos momentos sublimes quase, assim, né? Que a gente para e fala, olha, é isso. E pronto, e aí você está em outro lugar já, né? Então, isso te coloca muito consciente do que você está fazendo, do que você está se propondo, das escolhas que você tá fazendo de agora eu vou escolher, eu estou irritada e eu vou escolher ficar aqui mesmo porque é isso que eu tenho. E tá tudo bem, né? Contanto que o que é o importante, né? Qual seria a mensagem do Rio nesse momento, assim? Ok, então tenha consciência disso, né? Então tenha consciência de que os seus gestos corporais daqui para frente são gestos de uma pessoa que vai estar irritada. Então tenha consciência de que a fala daqui para frente é uma fala de uma pessoa que vai estar irritada. Ou então, eu tô feliz, eu tô assim, deslumbrada de felicidade, não me aguento, quero explodir, sair correndo. Ok, saiba que esse gesto, esse corpo, ele vai estar falando sobre isso, né? E todas as pessoas que cruzarem você nesse momento, elas vão estar recebendo exatamente isso. E tá tudo bem. Isso era até uma coisa, né, César, que eu sempre falei que não tem certo nem errado, né? Inclusive, quando a gente pensa em movimento, movimenta a sua escápula. Não tem certo nem errado. Tem o que você sente da sua escápula agora e o que a gente vai trabalhar com isso, né? É tanta coisa assim, que eu nem sei por onde eu começo. Mas essa coisa assim que tu fala da questão da gente, o ser e o estar e o perceber-se, né? Até eu, assim, nesse ponto, tu sabe que eu medito há bastante tempo e tal, mas eu acho, assim, que existia, que eu tinha, assim, digamos assim, um personagem profissional que não se misturava muito com a minha, com o que eu sou pessoalmente. E nessas sessões, assim, eu fui descobrindo, e junto contigo, com os colegas também, que não existe, assim, essa separação, que os tempos que a gente tem para o nosso estar, e no nosso estar a gente descobrir outras facetas do nosso ser, pode acontecer a qualquer momento.
Então é interessante isso, que também é uma outra coisa aí da questão da pandemia. Não tem um momento assim onde a gente não possa chegar e dar uma parada para o nosso estar naquele momento. E não tem por que também a gente não trazer esse estar para o nosso ser a qualquer momento. Pode parecer meio complicado isso e tal. É engraçado assim que por eu ser um cara de exatas, às vezes eu começo com esses papos num grupo, tal, o pessoal fala assim, pronto, vai começar a fazer miçangas agora. Eu tinha um professor professor muito querido, já se conheceu muito bem ele também, professor Felipe Navô. Que eu sou formado técnico em eletrônica, comecei a fazer física, fui quase até o final, não terminei, comecei a fazer análise de sistemas, administração, comércio exterior, história, e por fim eu fui para filosofia. Quando eu fui para filosofia na Universidade Católica de Brasília, eu encontrei o professor Felipe Navô, e ele falou assim para mim, César, tu vai acabar virando um terapeuta holístico. Porque eu vim da física, né? Aí ele dizia assim, tu vai dar um jeito de querer começar a misturar a física com essa coisa aí da filosofia. E foi engraçado isso, porque foi anos antes do pessoal começar a falar de física quântica e surgirem os coaches quânticos, essa coisa toda que cá para nós. Eu acho uma grande bobagem, mas isso já é outro assunto. Mas voltando a essa questão, assim, eu acho que eu antes, assim, tentando dar um passo atrás, eu acho que nós, especialmente nós brasileiros, a gente opera entre dois limites e a gente talvez tenha as pessoas divididas entre esses dois limites. A turma do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí não planeja nada, vai vivendo um dia após o outro. E como eu fui durante muito tempo, que tudo tinha que estar exatamente dentro da forma como eu planejei, senão me frustrava. Só que nessas assim de eu planejar da forma que eu planejei, isso implicava a que as pessoas se comportassem do jeito que eu imaginava que elas iam se comportar também. Era como se eu estivesse escrevendo um filme, as pessoas fossem atrizes e atores desse filme, e eu achava que elas iam se comportar do jeito que eu imaginava. E aí, com o tempo, claro, eu fui vendo que não era bem assim, mas ainda assim eu tinha um script para mim. E durante um tempo da minha vida eu tentei ir para o lado Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, que não foi exatamente o que funcionou. Mas não é nenhum nem outro. E eu acho que nisso, isso me caiu a ficha agora, quando tu falou da questão do Rio. É método, não é método, tal. E lembro uma conversa que eu tive com a minha filha Aline também, que foi tua aluna aí, ou participante dessa coisa que tu propõe, né? E que a gente estava falando sobre essa questão de estabelecer ou não limites, e a gente estava falando de coisas de práticas de trabalho. E aí ela fala assim que, na maioria dos casos, as pessoas não conseguem exercitar fora dos limites até que os limites sejam estabelecidos. Então, eu me sinto bem confortável quando tu fala assim que isso é um método, porque um método é uma proposta. É o ponto de partida de onde a gente começa. Se a gente vai, daí a pouco, na evolução, pular acerca do método, e eu acho que na tua proposta dos nossos encontros, acho que isso aconteceu muitas vezes, não tem problema nenhum. E agora não vou lembrar qual foi o livro que eu li, a gente até comentou sobre isso esses dias, que fala assim que o momento da meditação, o momento do pensamento, o momento das possibilidades, é aquele espaço de tempo pequeno que acontece entre a dúvida e a decisão, entre a pergunta e a resposta. Depois que a gente decidiu, está feito, não existe mais aquela possibilidade atrás. Depois que a gente respondeu, a resposta está dada. E até isso, nesses nossos encontros, eu fui avaliando, e algumas coisas foram caindo a ficha até mais tarde. Eu sempre brinco assim, aconteceu no passado, não tem como rebobinar o passado. Mas não tem mesmo, sabe? É bem aquela coisa assim, esqueci agora qual é o filósofo que fala que
a pedra a pedra que eu atirei no vidro agora já quebrou o vidro no passado. Sabe? Então, essa coisa assim, de até a gente exercitar mais o perdão da gente e dos outros, nessa coisa de que uma decisão que a gente tomou foi um momento nosso, naquele nosso ser e estar naquele momento, muito mais vezes o a gente estar naquele momento do que o que a gente é ao longo do tempo. Então, por que não a gente não exercitar essa coisa de voltar ao passado, de consertar certas coisas nesse processo aí entre o ser e o estar? Por que não reconstruir esse momento que aconteceu entre a pergunta e a resposta, entre a dúvida e a decisão, não no momento que já passou, mas agora de novo trazendo aqueles momentos de volta? Então, isso foi uma outra coisa, assim, quando tu fez a proposta do ser, o estar associado aos movimentos que a gente tem dentro da gente, me parece que a direção do tempo se tornou uma coisa meio insignificante, e que é mais uma coisa que, nessa coisa toda da expressão, a gente aprende que não tem que dar tanto valor assim para por que o tempo é agora, por que já foi, o que vai ser daqui adiante. Tudo tem como melhorar, tudo tem conserto. Uhum. Sim. E você falando isso me lembrou muito, César, a questão foram pontos que acabam aparecendo sempre nas nossas conversas, que é sobre a humanidade, né? Sobre a humanização do humano, né? A gente vive hoje uma estrutura social que muitas vezes exige do humano posturas e assim, um estado de ser mesmo desumano, né? A gente está o tempo inteiro concorrendo com as máquinas e sendo comparados a ela. Não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário, não sou contra as máquinas, mas sinto que a gente precisa estar sempre muito consciente dessa evolução que acontece e a gente precisa se colocar no nosso lugar, né? Eu sinto que falta isso às vezes, para a gente enquanto sociedade e enquanto humanidade, num contexto mesmo grande, assim, né? Porque a gente vai caminhando meio sem, como se fôssemos quase zumbis, assim, não sei se eu posso falar desse jeito, mas com pouca reflexão, com pouca capacidade de reflexão, com pouca percepção, né, do que a gente faz e do que é exigido para a gente, né? Então também como que isso, né, isso tudo aí que você trouxe para mim me trouxe muito esse tema específico, né? Como que é importante a gente estar atento, né, a essa questão e se ver enquanto pessoas em processo, né, o tempo inteiro. Então, isso que você fala, né, do passado, o que eu fiz no passado foi daquele momento de um estado, né, um César que esteve ali, né, naquele momento e tal, mas isso não significa que é algo que o César vai ser sempre essa pessoa, né? A gente faz uma coisa agora, daqui a 5 minutos a gente já é diferente, porque essas ações, elas vão, mesmo que sutilmente, elas vão movendo a gente internamente, e esse movimento vai transformando a gente a longo prazo, né? Eu gosto muito dessa ideia, dessa imagem da espiral, né? Então, para mim, a gente é essa grande e eterna espiral, né? Não é um círculo que se fecha, é sempre um movimento que gera outro, né? E a gente vai embora. Então, quando a gente aceita isso, né? Que você falou, eu aceitei isso, né? Cara, isso pra mim é incrível, porque aí a gente se coloca enquanto um ser humano, cara. Né? É engraçado também que tu coloca essa questão da tecnologia, da mecanização, que a ideia toda da tecnologia, desde o surgimento, é que ela torne a nossa vida melhor e que a gente até possa, da ideia original, que a gente possa dar mais vazão ao que existe de mais humano em nós, ao delegar para as máquinas tarefas que são mais manuais, desagradáveis.
mas acabou acontecendo um fenômeno muito interessante, que foi o que tu falou, da questão o ser humano deixa de ser o mestre da máquina e passa a ser mais uma engrenagem da máquina. E a gente vive muito isso. Isso, puxa, começa lá na questão da era industrial, aquele filme do Charlie Chaplin, ele lá tentando acompanhar a linha de montagem, e no fim eu vejo assim que a gente o tempo inteiro meio que de uma forma ou outra está acompanhando essa questão da linha de montagem. É até engraçado assim que a tecnologia nos traz tantas possibilidades para a gente usar a tecnologia a nosso favor e inventar coisas novas, mas aí eu vejo nessa questão da gente ter ido para o virtual, para o home office. E aí eu pego especificamente a questão das salas de aula. O que um professor, não vou dizer todos, mas em grande maioria dos casos, o que acaba acontecendo? O Zoom vira uma representação da sala de aula que acontece no real, transformada no virtual. O professor na frente, os alunos todos com as carinhas deles ouvindo o professor ali na tela, sendo que, nossa, eu imagino tantas possibilidades diferentes de interação, mas eu sou assim muito otimista. Eu acho que a gente, se a gente for ver assim, em termos de evolução da nossa espécie, a tecnologia é ainda alguma coisa nova. Bom, o fato da gente estar de pé é ainda uma coisa nova também, causa tantos problemas que tu sabe melhor do que eu. Mas eu vejo assim que a gente está num processo, e até eu acho que no mundo tecnológico, assim, nesse ambiente que a gente trabalha, voltando um pouco para essa questão da nerdice, mas a gente trabalha com o que a gente chama de métodos ágeis. E aí, o primeiro item dos métodos ágeis é pessoas e suas interações estão acima de processos de tecnologia, que é uma coisa que vem do mundo da tecnologia. Então, eu imagino assim que a tecnologia vai nos ajudar a sair dessa economia de escassez que a gente vive hoje para uma economia de fartura. E aí, nessa economia de fartura, coisas como o dinheiro não vai ter necessidade de existir. E as pessoas vão poder viver mais esse momento do seu ócio criativo, da arte, do aprimoramento pessoal. E tu sabe que eu tinha uma ilusão, eu vivo muito assim nessa coisa da utopia. Eu acho que a gente tem que viver, porque eu acho que é a utopia que movimenta a realidade atual para a gente transformar o mundo. Mas eu achava que essa coisa toda ia acontecer ainda durante a minha geração. Não aconteceu o fim do dinheiro na minha geração, então eu torço para que seja na próxima. Mas eu acho que isso é uma coisa assim também que eu... de novo, tudo foi uma descoberta. Tá? No começo eu não imaginava que o corpo somático e agora, mais recentemente, a quietude fosse me fazer pensar em retrospectiva para tudo isso. Mas eu sinto que essa nossa turma, esse nosso grupo, a tua orientação, fez essa provocação assim de que todas essas pequenas movimentações que a gente está fazendo, que são movimentações humanas, de pensamento, de entender o estar e o ser, são uma preparação para um mundo que não é o de hoje, mas é um mundo que a gente está construindo. E eu acho que a pandemia nos deu esse nosso tempo aí de reflexão, e eu fico preocupado, assim, às vezes, que acabou, por várias questões, isolando muita gente. Tem muita gente vivendo essa época de pandemia sozinho, sabe? E eu acho que nós, de uma forma ou outra, a gente afortunado, tanto por ter essa questão dos meios eletrônicos aí de comunicação, quanto essa histórico que a gente tem de vida, assim, de poder estar explorando essas coisas. Então eu imagino assim que de alguma forma, eu tento fazer isso através até do meu trabalho, mas eu acho que o ser humano de alguma forma tem que ajudar o ser humano a talvez sair desse círculo que tu falou, que é um círculo com o qual a gente se acostuma, e partir para essa espiral, que é onde a gente cresce. Eu acho que a pandemia fez, pelo menos assim, quase que foi um empurrão, porque é um momento assim que ninguém esperava e que agora a gente está passando,
Então a gente está tendo assim alguns questionamentos assim que eu acho que estão levando pelo menos uma parte da humanidade a ir para essa espiral. E eu torço assim para que. Eu tenho certeza que quem está indo para essa espiral está querendo levar todo mundo junto. Mas eu fico torcendo muito para que o círculo tenha sua força, né? O status quo todo tem sua força. Então sempre vai, quando eu falo assim, talvez exagerando, mas eu falo assim, o fim do dinheiro, eu sei que tem um monte de gente que está no círculo que não quer de jeito algum que acabe o dinheiro, que acabe as certas formas que a gente tem que estão aí hoje, sabe? E eu acho que isso tudo está se tornando muito forte. A gente vê isso no negacionismo da ciência, na polarização muito forte entre o eu e o ele. A gente tem necessidade assim de certas catarses que são absurdas, porque a gente não quer mudar. A gente está tão acostumado com certos status quo que é muito mais fácil a Carol Conká ter uma rejeição de mais de 99% lá no Big Brother do que o Bolsonaro ter uma rejeição desse nível, sendo que ele está fazendo muito mais mal. Jair Messias Bolsonaro, capitão reformado, político e atual presidente do Brasil. Eu esqueci de desligar o tablet, ele ouviu, olha só, não pode mencionar, não pode mencionar o nome dele. Mas então é isso, a gente tem, eu torço realmente para que as pessoas assim, que estão nos círculos, que sejam de alguma forma levadas a ir para essa espiral, e eu acho que tu é uma das pessoas que está fazendo isso com as suas provocações. César, a gente tem 2 minutinhos para finalizar. Só vou ler rapidinho o comentário do Rick. Ele falou: eterno movimento em transformação, uma eterna metamorfose ambulante. Acho que o desenvolvimento tecnológico e a expansão da consciência humanitária não são incompatíveis e nem excludentes, mas vêm de espaços diferentes, exatamente. E o importante é a gente encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Que eu acho que é o que a gente vem buscando. Ai, César, a gente tem que marcar outra. Temos. César, mas só pra gente não cair do nada, queria muito te agradecer por sempre aceitar os meus convites. É sempre uma grande alegria estar em contato contigo. Muito obrigada por essa conversa, muito obrigada por estar sempre de uma forma muito verdadeira nesse contato. E espero que tenha sido bom para você também. E, bom, convido a todo mundo, essa série de lives elas vão acontecer semana que vem. E no dia 9 de março eu vou fazer uma aula gratuita pelo Zoom. Então, César, também está super convidado. E o link para se inscrever nessa aula está na minha bio aqui do Instagram. Então é só clicar lá, você se inscreve. E aí vocês vão receber por e-mail o link da aula, tudo direitinho, tá bom? Que aí essa aula vai ser justamente para a gente vivenciar um pouco tudo isso que a gente está conversando nesses dias